Olá, gente! Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Fenômenos Nada Lógicos. Eu sou a Gabriela. Segundamente, eu sou a Nayara e hoje a gente vai falar de sucesso. E aí, Gabi, você conhece alguém que tem medo do sucesso? A gente podia começar esse episódio falando sobre sucesso, como é maravilhoso ter sucesso, como todo mundo quer ter sucesso. Mas a gente quis inverter essa lógica, porque é tão comum a gente escutar que todo mundo quer ter sucesso, que eu acho que a gente esquece de observar as vezes em que a gente também evita o sucesso, em que a gente pode ter uma preocupação de ter sucesso, tipo de ser visto ou de ser bem-sucedido mesmo e a responsabilidade que o sucesso pode trazer ou do que isso pode significar na vida. É interessante pensar nisso, né? Porque se a gente começasse falando de um medo do fracasso ou de um medo do não conseguir, parece mais óbvio. É, Mas a gente também tem medo de conseguir. Porque eu percebo que o medo de conseguir também vai no caminho de, se eu consigo, eu preciso sustentar. E será que eu consigo sustentar? E será que eu mereço? Será que eu dou conta? Será que eu tenho capacidade? Acho que são tantas as perguntas que a gente se faz, também no processo de autossabotagem, que a gente não se permite experienciar o que é possível e ver o que vai acontecer com isso, né? eu acho que a gente precisa até começar perguntando o que é sucesso. Porque se a gente for partir de um princípio de que sucesso é um lugar onde se fica, é muito difícil mesmo sustentar um sucesso. Porque se a gente for olhar assim, o sucesso profissional, por exemplo, uma pessoa que tem uma Uhum. carreira, seja qual for a carreira, ela pode ter uma fase em que ela vai estar no topo, né? Assim, de estar sendo reconhecida e trabalhando muito e recebendo muitos feedbacks positivos e ali, né, feliz com aquilo. Mas como é que é se sustentar naquele lugar a longo prazo? Até, vamos dizer, o número de horas trabalhadas, o retorno financeiro daquele período, será que isso se sustenta durante um longo prazo, vou dizer, de uma vida inteira? Então, acho que pensar o que é sucesso entra em um monte de recortes. Entra num recorte de gênero, entra num recorte de classe, entra num recorte de raça, entra num recorte de história de vida. Sim, sim. E de significado e sentido para cada um do que é isso, né? Você falando disso, eu lembrei de cantores, de artistas, né? Que emplacam sucesso, é uma música, e daqui a pouco some. E aí parece que o sucesso dele é menor do que uma pessoa que conseguiu fazer outras músicas também que conseguiram ter sucesso. Sim, Mas no dicionário, o sucesso ele vem como êxito, mas também vem como acontecimento. é Eu achei verdade. maravilhosa essa ideia do acontecimento. Claro que no dicionário está falando de uma forma de suceder, de acontecer. Mas se a gente traz o acontecimento para o que a gente entende na fenomenologia, que é acontecimento, que é um evento, que é um instante, a gente entende que o sucesso realmente não é nada que a gente possa ter uma segurança e uma garantia que vai perdurar. Mas é algo que acontece. Mas também acontece para quem está aberto a esse sucesso. Será que se eu penso que sucesso é só o que eu acho que tem que acontecer na minha vida, e aí acontecem outras coisas muito interessantes, eu não vejo como sucesso, parece que o sucesso que eu quero nunca chega. Porque o acontecimento, o evento, o instante está ali, mas eu não consigo pegar, não é palpável, porque eu estou enxergando lá na frente algo que eu acho que tem que acontecer, né? Que eu acho que é mais interessante. E eu não olho para o que eu estou vivendo, eu não olho para o que é possível. E eu vou jogar para você, mas quando você traz os recortes, eu achei muito interessante, né, da gente pensar do recorte de gênero, de raça, enfim, de classe, vem uma imposição também e uma, não dá para não falar essa palavra, né? A meritocracia. É. Todo mundo pode ter sucesso, só basta querer. Xuxa já dizia no Lua de Cristal, tudo pode ser, só basta acreditar. Só basta acreditar. Não só basta acreditar, É, gente. Tem um contexto à nossa volta que favorece ou prejudica. A gente, como mulher branca, hétero, tem muito mais oportunidades
do que pensar numa mulher preta, do que pensar numa mulher preta e homossexual, do que pensar numa mulher preta que mora na periferia, enfim. Por isso que é tão importante o chá revelação de classe, gênero e raça. Principalmente de classe, né, gente? Brincadeiras à parte, mas assim, a gente saber disso, eu acho que é muito importante, porque eu sempre falo da fita métrica. Eu sempre trago esse exemplo, porque para mim ele faz muito sentido, assim. Com que régua você está medindo o seu sucesso? Sabe? Porque se você está usando a régua de uma pessoa que tem uma história de vida completamente diferente da sua, e ela partiu de um ponto completamente diferente do seu, como que você vai medir o lugar que você chegou com a mesma fita métrica, com a mesma régua que você mediu o lugar que aquela pessoa chegou? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu posso alcançar um determinado lugar em que eu precisei dar 1000 passos para chegar lá. E outra pessoa pode alcançar o mesmo lugar que eu, sendo que ela deu 5 passos. Então, o ponto de partida, e tem um vídeo que há um tempo viralizou, assim, né? Um vídeo muito intenso que mostra isso, assim, né? Várias pessoas que saem de um ponto de partida e aí elas têm uma recompensa lá no final. E aí todo mundo está no mesmo lugar e aí tem algumas perguntas, né? Se você sai, se já aconteceu isso daqui na sua vida, dá tantos passos para frente. Se você tem isso daqui, dá mais tantos passos. Ou seja, a gente não parte do mesmo lugar. As pessoas que têm diferentes oportunidades, elas não partem do mesmo lugar. E aí entram todos esses recortes que a gente citou aqui. Então, pensar na fita métrica que você está medindo na sua vida é importante para perceber que você pode estar, assim, tendo um sucesso absurdo na sua vida e não está enxergando e está achando que ainda tem que fazer muito mais, porque você não percebeu de onde você partiu e porque tem alguém ali que está mais adiante que você. E sem falar que comparar com esse outro, né, acaba sendo um lugar que você não tem muito a desenvolver com isso, né? Porque eu acho que a grande comparação que a gente pode fazer na vida é com nós mesmos, né? Com a nossa história, de onde a gente já veio, para onde a gente está indo. Porque é onde a gente conhece, né? Do outro a gente só conhece o que ele mostra. E numa rede social, que é um mural de sucessos, né? É um mural de sucessos. E que aí vem o neoliberalismo mostrando que se você não consegue, o problema é seu. Se você não consegue, é porque você é um fracassado, porque essa pessoa que está do seu lado saiu do mesmo lugar que você e conseguiu. Você não consegue porque você não se esforçou o suficiente para isso. Se você se esforçar o suficiente, você chega lá. Então, acho que isso adoece as pessoas, porque, primeiro, elas começam a perceber que o fracasso e o problema é com elas. E, segundo, que tudo que acontece na vida delas, elas começam a perceber como se fosse assim, uma confirmação da incapacidade dela. Qualquer problema que ela tem, mínimo, que às vezes uma outra pessoa pode ter também, ela já entende assim, tá vendo que isso aqui não é para mim? Porque ela tá olhando para ela já de uma forma como, eu não mereço isso, eu não posso estar nesse lugar, esse lugar não é para mim. E aí vem a noção do fracasso e sucesso como coisas antagônicas, contraditórias, mas que andam no mesmo lugar, no mesmo caminho. Porque não tem como ter sucesso sem fracassar. Uhum. E quem fracassou é porque teve um sucesso. Porque como que você fracassa se já está no fracasso? Sim. Como você cai se já está no chão? Você estava em algum lugar que você mudou. Então, entender esse deslocamento não como um aprisionamento, mas como um caminhar possível da vida, e que a gente vai estar em um lugar, em outro, e tem espaço para todo mundo. E esse ter espaço para todo mundo não é tirar a dificuldade e o leque de possibilidades que cada ser humano tem. Mas é entender que a gente cresceu, Gabi, com uma cultura também que parece que não dá para você ganhar sem um monte de perder. Uhum. Se você tá numa disputa e você chega para um colega seu e fala assim, cara, ganhei em primeiro lugar. E aí ele fala assim, quantas pessoas estavam? 100. As 100 ganharam em primeiro lugar. Não tem graça. Uhum. A graça é se eu ganhei em primeiro lugar e tem 99 derrotados. Então, uma sociedade que nos instrui, que nos ensina que não dá para ganhar junto, é muito difícil você não se sentir fracassado se você não tem as mesmas condições que outras pessoas que estão ali mostrando que me esforcei tanto para estar aqui e consegui. Você só não se esforçou o suficiente. Se o meu sucesso ele precisa ser em detrimento do fracasso de outra pessoa, isso cai num lugar
que talvez aí até seja, agora voltando para aquela inversão de lógica, seja também muito difícil validar o meu sucesso ou me permitir ter sucesso. Porque pensando por esse viés, né, do lugar do sucesso, do quanto a gente se autoriza a ter sucesso, eu acho que a gente entra num recorte muito de gênero, pensando enquanto mulheres, como esse lugar do sucesso ele é meio que restrito aos homens e a mulher que tem sucesso, ela está ocupando um lugar. Até vou falar uma coisa que eu escutei recentemente, assim, quando a mulher ela brilha no seu sucesso e ela se apropria do seu sucesso e ela se acredita no que ela faz, ela está se achando, né? A mulher está se achando, ela se acha, nossa, mas olha só como ela se acha. Ela não pode ter o direito de se afirmar no lugar que ela está, ou de se enxergar ali, ou até mesmo de usufruir daquilo. Porque é um lugar que não é legitimado para mulheres, né? O sucesso, o lugar do sucesso. E aí, pensando nessa coisa do medo do sucesso, o quanto a gente não pode evitar, de alguma maneira, o sucesso, ou nem acreditar que o sucesso seja algo alcançável, com tudo isso que a gente trouxe, né? Do que é o sucesso, mas agora falando do sucesso, daquilo que eu realmente almejo, né? Eu desejo alcançar uma determinada coisa. Por que eu não faço isso acontecer? Tirando não, incluindo, né? Todos os recortes que a gente fez, muitas vezes a gente não faz acontecer porque não dá para fazer acontecer, porque tem um monte de impossibilidades, mas agora falando das vezes que eu tenho condições de fazer acontecer, e por que eu não faço acontecer? Eu acho que é isso que eu queria que a gente pensasse um pouco, sabe? Eu queria trazer, né, pra gente olhar para isso. Por que às vezes a gente simplesmente se sabota no sucesso? Porque assim, pode não ter as condições perfeitas, mas tem ali condições favoráveis e a gente encontra um modo de não viver aquilo, né? Por que a gente faz isso? E o que a gente vê acontecendo, pelo menos, até em consultório e na vida, é muito com mulher, né? Claro que o homem também pode passar por isso, mas falando de uma forma macro, eu acho que a mulher não está acostumada a falar das vitórias, do sucesso dela que não seja dentro do casamento ou dentro da maternidade. Então, se eu chego aqui e falo, caramba, fui promovida, tô ganhando dinheiro pra caramba, Nossa, Nayara tá snob. Mas também, se eu chego só reclamando da minha vida, eu sou problemática, tô negativa. Então, parece que não tem um lugar também, né, que você seja aceita. Mas pode ter certeza que vão entender e vão ter uma empatia com uma mulher que chega reclamando que o marido não coloca a roupa no lugar, ou que o filho não obedece, mas uma mulher que reclama que não conseguiu fechar um negócio milionário, essa mulher está sendo muito ambiciosa. Está reclamando de barriga cheia. E o sucesso está muito relacionado, muitas vezes, ao dinheiro. E nem sempre o sucesso é ter dinheiro. Mas indo pelo caminho, vamos lá, o sucesso é o resultado. E o sucesso é ter dinheiro, a mulher que tem dinheiro e a mulher que é bem-sucedida, ela é aceita socialmente? Eu acho que a autossabotagem, até de uma forma pré-reflexiva, não tão consciente, pode também seguir pelo caminho de uma não feminilidade. Sabe? Parece que, para aí, eu já consegui esse emprego, o que eu quero mais? E a mulher que consegue mais, que galga mais, quantas vezes, eu vou falar o vocabulário mesmo que é dito, ela deu para o chefe. Ela ensinou, ela provocou alguém, ela não é competência dela. Então a gente também compra essa ideia de que a gente não é competente muitas vezes para estar em determinado lugar. Deslegitimada, né? Quando a mulher consegue o sucesso nesse aspecto, até profissionalmente falando, né? Quando ela é bem sucedida e realizada, ela é deslegitimada de alguma maneira. Seja dizendo que então ela não tem um relacionamento. Por né? isso. Ela é mal amada. Ou então ela não é bonita, né? Então, assim, tem sempre algo para deslegitimar essa ou mulher. Desculpa te cortar, mas ou ela conseguiu porque ela é bonita. Ou isso, é verdade. Porque também a beleza está nesse lugar. Tá? Como as coisas precisam sempre ser justificadas, né? Como nunca pode ser porque ela conseguiu, né? Porque ela é competente, porque ela conseguiu. Ela tem capacidade. E porque ela tem capacidade de ser outras coisas para além de mãe e esposa. Isso.
E você falando isso, né, da questão da maternidade, do casamento, me veio um ponto sobre isso. É o quanto que talvez o medo do sucesso ele passe por um lugar de que o sucesso muda coisas também na vida. Porque assim, se a gente for olhar um relacionamento, a pessoa está num relacionamento amoroso, se ela obtém um sucesso, o que eu tô falando aqui de sucesso? Reconhecimento, O que ela quer social, conseguir? E aí, assim, ela conseguiu alcançar aquilo que ela deseja, né? Como que isso pode atravessar a vida que ela tem hoje, trazendo mudança, seja em lógica de um empoderamento, em que ela se acredita mais, e aí pode trazer um deslocamento, e foi essa a palavra que me veio, assim, né? O quanto que o sucesso, ele naturalmente vai trazer um deslocamento na vida, seja até de autoestima, que vai provocar uma mudança em vários aspectos. Acho que aí pode ser num relacionamento, eu pensei nisso porque você falou de casamento, mas assim, eu queria até ir num outro sentido, no sentido assim, pensando de origem, sabe? De origem, de família, né? Se Sim. você vem de uma história em que a sua família, ela não tem um sucesso nesse aspecto que você coloca, ou sei lá, a sua família é uma família que tem uma profissão X e você escolhe seguir uma profissão Y, e você obtém aquele sucesso, é como se você estivesse traindo aquela lógica, e aí você tendo sucesso em outra coisa, você não está legitimando, você tem um rompimento, acho que é uma forma de romper, né? E aí muita coisa muda. Também pensando nas relações, nas amizades, né? Nos relacionamentos amorosos, no lugar que você mora. Quanta coisa pode demandar mudanças quando você conquista algumas coisas. E aí, olha só que coisa interessante, porque veio na minha cabeça que assim, mas é isso que acontece, a pessoa muda quando ela tem sucesso, né? Ela fica Sucesso subiu a snob, cabeça, o a gente sucesso, ouve isso aí, isso. subiu a cabeça. Quando, na verdade, talvez tenham coisas que demandam mudanças de fato. Não porque o sucesso provocou a mudança, mas porque o sucesso pode ter provocado responsabilidades, pode ter trazido junto demandas que a pessoa precisa fazer modificações em alguns aspectos da vida. E aí eu acho que é o que volta lá para a pergunta, né? Por que muitas vezes a gente tem medo de ter coisas bem-sucedidas? Porque o que a gente não vai precisar mexer na vida para bancar o que a gente já tiver alcançado, né? Ou até sustentar, talvez. E é só um parênteses para tá caindo o mundo. Tá chovendo horrores. Mas vamos lá. Acho que família é um ponto importantíssimo para falar disso, né? Das decepções que também são necessárias e precisam ser sustentadas nesse processo também de evolução, do sucesso como uma evolução, né? Como uma mudança aí de um padrão que você não precisa seguir, mas que sempre foi da sua família e que muitas vezes é entendido que tem que ser assim, que qualquer pessoa que fuja vai ser snob, vai querer demais, ó, o nosso padrão é esse aqui, a gente foi até aqui. Enquanto isso pode ser algo visto como, nossa, essa pessoa que é da nossa família conseguiu algo legal pra caramba, não além ou menos, porque eu acho que não dá pra gente medir, como você falou, a régua de o que é maior, menor, pior, melhor. Mas ela conseguiu algo, sei lá, ninguém fez faculdade aqui, ela conseguiu fazer uma faculdade, é uma mudança, mas não é visto como uma mudança interessante. Muitas vezes é visto como essa pessoa, ela não pertence mais a essa família. E será que a pessoa quer não pertencer à família dela? Eu não sei nem, Gabi, se tem essa noção muito clara, mas tem uma noção de que realmente eu vou precisar talvez mudar de cidade, eu vou precisar mudar de postura, eu vou precisar mudar horários, eu vou precisar deixar de ver pessoas, exatamente, disponibilidade de estar com amigos. Isso vai me custar relações. Isso vai me custar tempo. Então, até medir que sucesso é esse que se quer é importante, porque às vezes o que para você é uma promoção maravilhosa, para mim é uma promoção que vai acabar com relações que são muito importantes para mim. Sim. E que precisa acabar? Não necessariamente, mas pode ser que abale, pode ser que prejudique, que eu não saiba lidar. Mas como que a gente vai saber disso? Como que a gente vai saber qual é o melhor caminho? O que a gente vai escolher? Se a gente se apropria da gente mais uma vez. Porque a gente não tem garantia nem certeza. Mas a gente precisa saber, daquele momento, o que é melhor pra gente. Naquele momento,
Isso vai ser para mim um sucesso, mas sucesso também pode ser não seguir aquele caminho. Sucesso também pode ser deixar, não pegar. Porque acho que a gente tem uma noção na nossa cultura de sucesso ser preencher. E sucesso também pode ser esvaziar. Deixar ir e lidar com a minha vida do jeito que ela é. Pode não ser só medo, pode ser também escolha. E quando que a gente sabe que é medo, que é autossabotagem, né? Ou que é uma escolha apropriada? Sim. Eu pensei agora, você falou, eu lembrei do meu mestrado, porque chegou um momento do meu mestrado que estava sendo tão angustiante e até adoecedor para mim, que eu comecei a me questionar se o meu sucesso no mestrado não era deixar o mestrado. E olha que interessante isso, assim, porque na verdade o processo que aconteceu comigo foi que no momento que eu entendi que eu não deixaria de ter sucesso se eu não continuasse, porque ter essa coragem de sustentar, eu não vou mais fazer isso que está me fazendo mal, também seria um sucesso, eu entendi que eu podia fazer aquilo. E aí eu de alguma forma, me autorizei a fazer a minha escolha. Tá, vou fazer o que faz mais sentido para mim agora. Porque enquanto eu me sentia obrigada a terminar, que era esse o sucesso, eu me sentia mais angustiada e era mais desesperador. Então, assim, que interessante pensar que o sucesso ele não vem pronto. O sucesso não é aquilo o que parece ser. O sucesso pode ser o que te faz, o que te faz bem, o que vai te deixar melhor. Que diferente pensar por Muito outra diferente. ótica, né? Muito diferente porque é como se você dissesse que desistir também é seguir. Isso. Desistir nem sempre é andar para trás. Isso. Desistir é abrir possibilidades, é ampliar o olhar, é parar e falar assim, eu estou numa esquina, eu posso seguir, eu posso dobrar a esquina, eu posso parar, eu posso voltar, a vida é minha. O que é sucesso não vai ser o outro que vai decidir por mim. Porque para o outro, sucesso é você terminar o que você começou. Isso. Quem não termina o que começa, Fracassa. fracassa. E será? Será que desistir do que não faz sentido é fracassar ou é ser bem sucedido? Sim. E muito, assim, no meu caso, vou continuar ilustrando com o mestrado, Sim. assim, eu já tinha entendido que eu tinha conquistado tanta coisa, tudo que eu já tinha caminhado ali naquele processo, que defender, né, a minha dissertação, terminar a minha dissertação, não ia fazer menos, não ia fazer ser menos. Então, assim, eu não tinha o pensamento de que se eu não chegar até o final não vai ter valido. Não, eu sabia que já tinha valido. Já valeu. Isso tudo aqui que eu já vivi já valeu. Então, a ideia de que o sucesso ele pode ser outra coisa, porque depende da forma como a gente olha. Eu acho que isso é muito fenomenologia. Porque é muito a experiência. É a experiência do que você viveu ali. Talvez a experiência de alguém pode concluir que um relacionamento, por exemplo, o sucesso dele pode ser chegar ao final, uma separação, antes que a situação chegue a um ponto que faça mal aos dois. Isso não pode ser sucesso? Por que o sucesso... E, na verdade, dentro de relacionamento, eu me pergunto o que é sucesso, né? É um morrer primeiro que o outro? Tipo, é a eternidade em que eternidade é essa? Alguém não... Né? Não, enfim, não vai dar pra morrer junto. Quem não bem, vai não dar. sei, né? Né? Não sei, pode até dar. Vamos lá em Shakespeare, né? Não dá, né? Então, assim, que sucesso é esse, né? Acho que a grande pergunta, na verdade, quando a gente traz aqui essa lógica de se a gente conhece alguém que tem medo do sucesso, é questionar o que é o sucesso. E o que é medo e o que é escolha. Isso. Né? Não que uma coisa exclua a outra, porque você pode escolher com medo, mas vai com medo, mas vai. Mas o medo pode tá te protegendo de algo muito interessante que você pode viver, mas pode também estar abrindo uma reflexão do que é isso que você está vivendo. O medo vai ter esse lugar. E aí o que vai ser o medo que você vai sustentar e falar, não, é uma autossabotagem. Ninguém vai falar que é uma autossabotagem, né? Mas vai perceber que eu sei que eu consigo, mas eu não quero. Sim. Aí eu falo que eu não sei que eu consigo, porque é como se fosse a má fé que o Jean-Paul Sartre traz, que o enganado e o enganador é a mesma pessoa, né? Então eu não vou... Eu sei que eu consigo, mas eu encontro meios para mostrar que eu não consigo e eu falo que a culpa não é minha, é o externo que não me ajuda, né? É o outro que não me ajuda, mas eu, na verdade, não quero ir porque eu sei que eu vou ter que bancar e eu não estou disposta a isso. E tudo bem, mas eu acho que o tudo bem, Gabi, é quando você sabe disso.
Quando você não sabe, é muito ruim, porque depois, quando você percebe as oportunidades que você teve, e que tudo bem, foi uma escolha, tudo bem nesse sentido assim, foi escolha, só foi você daquele momento que escolheu. Então não seria possível escolher de forma diferente. Mas que você percebe que foram muralhas que você foi colocando na sua vida por conta de medos que colocaram em você. Que quando você fala de família, a família tem esse papel de estimular, de acolher, de nos tornar mesmo no lugar do familiar, mas também tem o aprisionamento, nos situa e nos aprisiona. A gente cumpre projetos que não são nossos para corresponder às expectativas. E quando a gente cumpre projetos que não são nossos, conscientes de que não são nossos e que a gente quer fazer aquilo para agradar, ok, vai ser ruim, mas ok. O problema é quando você começa a acreditar que é seu também. Sim. E aí você não vai para um lugar que você acha que você tem que ir, porque você não vai deixar sua mãe sozinha e ela precisa de você aqui, e ela quer que você seja advogada e não seja astronauta. Sim, enfim, sim. né? O que quer que seja isso. Então, acho que o sucesso parte de uma apropriação de si que é muito difícil e é vista como egoísmo, muitas vezes. Sim, exatamente. Eu acho que é um grande ponto dessa discussão, né, sobre o sucesso e sobre se permitir o sucesso também. Porque a gente está falando por dois lados, né? O lado do sucesso enquanto possibilidade, enquanto impossibilidade também, mas falando do sucesso também enquanto permissão, sabe? Enquanto a gente se autorizar a ter sucesso, enquanto a gente se acreditar capaz de alcançar coisas que a gente deseja, coisas que a gente almeja, e o quanto muitas vezes no meio desse caminho não existe alguma coisa dentro de nós que não autoriza com que a gente faça isso. E aí eu acho que é esse o ponto, o quanto a gente se apropria de nós e da nossa história e do nosso lugar no mundo, né? O lugar no mundo enquanto sabendo qual é meu ponto de partida, quais são as possibilidades que para mim estão aqui, né? O que me apresentaram como possibilidades e o que não me apresentaram e eu vou ter que batalhar mais, e aí se eu vou mesmo querer batalhar mais, porque assim, por que eu preciso querer também alcançar uma coisa que está tão distante assim, né? Por que eu não posso também muitas vezes esse querer alcançar coisas que estão muito distantes, que eu quero dizer, é muitas vezes terem colocado para nós que o sucesso é uma coisa que para nós não é real. E por que eu teria que chegar lá para ser o sucesso? Muitas vezes eu fazer uma outra coisa aqui é ser extremamente bem-sucedido, mas eu não consigo enxergar que isso é ser bem-sucedido porque o meu ideal de sucesso, ele está lá no lugar que outra pessoa colocou, uma pessoa com uma outra perspectiva, de um outro lugar no mundo, enfim, me aponta como sucesso. E aí, como é que eu posso colocar lá o meu ponto de chegada, minha linha de chegada, num lugar inalcançável, né? E que chegada é essa? Né? Porque, mais uma vez, se a gente for pegar até pelo próprio dicionário, é isso, é resultado. Sucesso é resultado. E se a gente pega o sucesso como resultado, vai ser insaciável. Porque o resultado ele vai ser naquele momento, o acontecimento, um instante, mas amanhã já é outra vida, já é outro resultado, já é outro momento. Então, seria conseguir a mais caminho, né? Que a gente fala que não há destino, não há caminho. E aí pensar no sucesso como um caminho é pensar em perceber os mínimos degraus que a gente consegue subir. E isso é difícil, porque a gente está numa cultura que visa resultado. Eu vejo o sucesso também nesse lugar da... Não que eu veja, né? Mas eu vejo muita gente pensar o sucesso nesse lugar da utilidade. E aí, se o sucesso para mim hoje é conseguir levantar da cama... É verdade. Mas eu não vou conseguir levantar da cama e trabalhar. Eu vou conseguir levantar da cama e me alimentar, e tomar um banho. Mas eu não estou sendo útil para ninguém, eu não estou sendo... Esse sucesso, que para mim pode ser um sucesso, não é útil para o outro, então não é visto como sucesso. Então o sucesso ele não tem que só ser algo muito bom, ele tem que ser útil, ele tem que trazer produtividade, ele tem que ser visto, e aí fica inalcançável. Porque também parte de... Sabe aquelas pessoas que veem o sucesso como uma genialidade? Aquela pessoa nasceu para isso? Ela tem esse talento. Eu tenho... Olha, agora eu vou
Vou fazer uma revelação. Eu tenho uma raiva de talento. Eu tenho uma raiva de quem fala assim, fulano tem um talento. Eu não estou falando que talento não exista, mas eu acho que ele é muito pouco diante do esforço, diante das possibilidades que cada um tem. Então, ouvir uma pessoa, como eu já ouvi, uma pessoa que é formada em medicina falar que ela tem talento. Eu não estou falando que ela não tem talento, Gabi, mas ela está me dizendo, então, que uma pessoa que trabalha com uma obra, que trabalha em outro lugar que é considerado na nossa cultura menor de status, financeiramente também o que ganha, essa pessoa ela não tem talento. Ela não é médica porque ela não tem talento, não. Ela pode ter talento tanto quanto você, mas ela não teve oportunidade. Sim, ela não teve possibilidade. Sim. Então o talento ele vem para mim no mesmo patamar da meritocracia, me dá um pouquinho de angústia. Me lembra a coisa da sorte também, né? Porque fulano teve sorte. E interessante dizer isso porque eu escutei recentemente isso e eu acho que é muito comum. As pessoas falam assim, nossa, olha como fulano teve sorte, falando de relacionamento. E eu já ouvi isso, assim, nossa, você deu muita sorte no seu relacionamento. Eu falo assim, gente, espera um pouquinho. Que sorte é essa, né? Enquanto você, falando nesse sentido de relacionamento, eu fui lá cuidar de mim, fazer a minha terapia para entender os processos de relacionamentos e entender como eu lido e como me conhecer, enfim, fazer todo um rolê, né, para ele também entrar numa relação e ainda assim ter um trabalho na relação, porque não existe relacionamento que não tenha trabalho, é uma coisa construída para eu ouvir que eu tive sorte, né? E ele caiu de paraquedas na sua frente, você falou, vem meu amor, vamos lá caminhar juntos. A lógica do talento, a lógica da sorte, tira o esforço, acho que tira o trabalho, né? Tira ali mesmo, acho que a pessoalidade da coisa, né? Coloca num lugar que... E, ao mesmo tempo que tira, também coloca como único problema e solução a própria pessoa. Enquanto a gente tem todo um contexto que não favorece muitas vezes. E aí, mas aí fulaninho que morava naquele mesmo lugar conseguiu. Tem sempre uma exceção... Né? 1 em 1 milhão. Tem sempre uma exceção para dizer que pode qualquer um conseguir, aí vem o querer é poder, que não, o querer não é poder. Então, quando eu penso em sucesso, eu não tenho como não pensar em todos esses equívocos e em toda essa cobrança do que é sucesso. E acho que cada um pode olhar para si e pensar, o que eu estou vivendo hoje, o que eu vivi há 1 ano atrás? Eu acho que ali você consegue começar a medir o seu sucesso. Né? Eu brinco na nossa primeira temporada, acho que um dos primeiros episódios, foi o nosso primeiro episódio, que eu falei assim, hoje eu tô de limusine, mas eu já andei de trem. É verdade, é verdade. Que eu fiz, né? Eu falei do Charlie Brown. Que é isso, assim, pra mim, estar ali naquele momento, gravando o primeiro episódio de podcast, era um sucesso. Isso. Eu não tô falando que é um sucesso porque eu ganhei dinheiro, porque as pessoas me viram. É porque eu queria estar ali, eu consegui estar ali. Sim. Então, o sucesso também é você conseguir fazer o que você acha que vai te fazer bem. Mas nem sempre também o sucesso é visto como... O que eu quero dizer assim? Eu até me embolei aqui, porque às vezes quando a gente acha que a gente consegue, parece uma coisa assim, eu quis, eu consegui. Sim. Mas às vezes você não conseguiu e também é sucesso, porque você está caminhando e você já conseguiu mais do que você conseguiu antes. Então, o que eu quero dizer é para não focar no resultado. Isso. O resultado é muito reducionista. Sim. Foca no caminho. Esse episódio a gente estava falando sobre escolhas. Então, assim, a gente estava entrando nesse processo de falar de escolhas, né? De falar das escolhas que a gente foi fazendo, que fizeram a gente chegar até aqui e que, assim, poderiam ter feito a gente chegar em outro lugar, porque a gente poderia ter feito outras escolhas. Nós não somos melhores ou piores ou mais ou menos. Foram apenas as nossas escolhas e ter chegado ali no podcast, para nós é um sucesso, considerando o nosso caminho, a nossa Para nós trajetória. É limousine, entendeu? Isso. O nosso trem é um limousine é outro. Exato. Qual que é a sua limousine, qual que é o seu trem? Exatamente. Se a gente focar que tinha que estar lá numa emissora de TV, fazendo um programa para ser a nossa limousine, a gente não ia entender que a gente tem sucesso. E para a gente hoje aqui é um sucesso. Então, que o sucesso possa ser para cada um de nós uma construção de olhar a própria trajetória, a própria jornada e entender também as possibilidades que cada um tem. Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. E que a gente se permita ver o sucesso como algo possível a partir do momento que o sucesso também é o que a gente não quer. A gente pode ter sucesso quando escolhe não fazer. Então,
Desistir também é sucesso. Desistir também é sucesso. Né? É isso. É isso.